Depois de revelar todos aqueles segredos que nós comentamos no vídeo anterior, Jesus saúda os presentes e os alerta, abre aspas, cuidado para que ninguém vos engane, dizendo, olha aqui, olha ali, porque o Filho do Homem está dentro de vós. A mensagem não podia ser mais clara, né? Não espere nenhum Filho do Homem descendo pelas nuvens, porque o Filho do Homem está dentro de vós. A mesma coisa nós lemos aqui nesses versículos do Novo Testamento. E então a aparição de Jesus chega ao fim. Antes de continuar, quero agradecer a todos os novos inscritos no canal e todos aqueles que têm comprado os livros, tanto os meus livros, quanto o livro de John, Não a Imagem de Deus, John Lamlash. Todos vocês, muito obrigado. Sejam todos bem-vindos e se o senhor e a senhora curtirem os vídeos, dá um like, dá um joinha, porque, claro, quanto mais joinha, mais esse vídeo se espalha e mais essas palestras tão curiosas, né, sobre os textos gnósticos, sob a visão do animismo sofiânico, mais ela se espalha. Eu quero deixar bem claro sempre que tem muita gente falando sobre gnosticismo, gente muito boa, gente que sabe muito mais do que eu aí no YouTube, mas a nossa abordagem é sob a ótica do animismo sofiânico, é sob a ótica do mito de Sofia. Nós enxergamos o mundo baseado na história da deusa caída. Portanto, esta é a nossa proposta. A segunda parte da obra começa com o desespero e a angústia dos discípulos. Eles se perguntam, né, como iremos nós ao gentio e pregaremos o evangelho do reino do Filho do Homem? Isso é um desafio enorme, abre aspas. Se não o pouparam a ele, como nos hão de poupar a nós? Eles sabem que se as autoridades mataram o mestre, eles vão matá-los também. Portanto, essa referência à morte de Jesus indica que este evento é um evento pós-ressurreição. Em João, nós lemos algo parecido, ouve só. Tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Está chegando a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. E isto vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim. Se o mundo vos odeia, sabei que antes de vós odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que seria vosso. Mas não sois do mundo. Antes eu vos escolhi do mundo, e é por isso que o mundo vos odeia. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Mas tudo isso eles vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Maria Madalena se levanta, saúda todos os presentes e assume o seu papel de protagonista nessa segunda parte do texto. Ela pede calma e diz que a graça do Mestre os protegerá e que eles devem louvar a sua grandeza, abre aspas, porque ele nos preparou e nos fez homens. Esta passagem nos remete ao Logion 114 do Evangelho de Tomé, onde Pedro desmerece a credibilidade de Maria Madalena e o mestre defende, dizendo que fará dela um homem. I beg your pardon, are you ill? É importante notar que tanto em inglês quanto o copta e o grego, eles usam o termo homem para indicar o homem do sexo masculino ou a humanidade como um todo, né? E o termo macho, que só se refere à pessoa do gênero masculino. No Evangelho de Tomé, o termo é macho, mas no Evangelho de Maria, o termo é homem, ou seja, a espécie humana. O anthropos, que nós falamos no episódio 2 e 3 da história da deusa caída. O Evangelho de Maria tem um tom bastante igualitário, ou seja, tanto os homens quanto as mulheres podem chegar a ser o anthropos, o modelo da humanidade. Ouve só. O animismo sofiânico entende desta forma. Cada um de nós pode deixar de ser um mero animal humano e atingir o nosso melhor, tornarmos-nos plenos e sermos como a criança luminosa
Em alguns textos, o homem perfeito, que vai esmagar as obras do Deus cego, arrogante e bipolar como um oleiro amassa a argila, e toda a insanidade arcôntica será como se nunca tivesse sido. Este é o tom da profecia da correção de Sofaia no episódio 7 da História da Deusa Caída, por nós comentada em outro texto. Maria acalmou os ânimos dos discípulos e eles passaram a discutir as ideias de Jesus, né? Pedro aborda Maria Madalena e pede para que ela os ensine tudo que sabe sobre o Salvador. Ouve só. Irmã, sabemos que o Salvador te amava mais do que a todas as outras mulheres. Ensina-nos as palavras do Salvador de que te lembras e que conheces, mas nós não as conhecemos nem as ouvimos. Maria consente e começa falando de um tempo em que ela e Jesus estavam juntos, Jesus estava vivo, e ela conta a Jesus sobre uma visão que ela teve do Mestre. Abre aspas. Bem-aventurada és tu, que não vacilaste ao ver-me, pois onde está a mente, está o tesouro. Essa é uma das frases mais incríveis desse Evangelho de Maria. Em Lucas, a gente lê mais ou menos a mesma coisa. Abre aspas. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Existe aí uma invertida nos termos, mas é válido. Esta sabedoria do tesouro é puro ouro, galera. Se Maria Madalena não vacila, é porque ela tem estabilidade espiritual, ou seja, ela está em conformidade ou em harmonia com a natureza imutável do Deus, que é o Pai e não Javé. Madalena então pergunta ao mestre: aquele que tem visão ou gnoses ou a capacidade de entender as coisas, ele a tem através da alma ou do espírito? O mestre diz que esta visão é tida através da mente, que se encontra entre os dois, entre a alma e o espírito. Ou seja, a mente é que tem a visão. Se Madalena teve uma visão de Jesus, ela a teve por conta da sua mente. Mais do que isso não podemos afirmar, porque a partir daí 4 páginas foram perdidas. O ensinamento de Jesus a Maria é retomado, então, no meio de uma descrição da ascensão da alma para além das potências ou dos árcons, conforme estudamos no primeiro e segundo Apocalipse de Tiago. O nome da primeira potência ou do árcon foi perdido, mas é provável que seja trevas, como nós veremos mais adiante. Então, o desejo, que é um dos árcons, diz a alma, abre aspas, eu não te vi descer, mas agora vejo-te subir. A potência chamada desejo não percebe a natureza espiritual da alma, mas apenas a veste corporal que a reveste. Por isso esse árcon não viu a alma descer. O objetivo desse árcon, chamado desejo, é fazer com que a alma volte ao mundo material, mas a percepção superior da alma vence o desejo. A alma fala, abre aspas, eu te vi, tu não me viste, nem me reconheceste. Confundiste a roupa que eu usava com o meu verdadeiro eu, e tu não me reconheceste. Então veio o terceiro poder, o terceiro árcon, a ignorância, que examinou a alma de perto e perguntou onde ela vai, já que ela está presa pela maldade e em julgamento. A alma retruca o seguinte, ouve só. Por que me julgas se eu não julguei? Eu fui presa, mas não prendi nada. Eu não fui reconhecida, mas eu reconheci que o todo deve ser dissolvido, tanto as coisas da terra quanto as do céu. A ignorância, a terceira potência, o terceiro árcon, condena a alma por causa da sua relação com o corpo que aprende. A alma, por sua vez, compreende a natureza fugaz do corpo e do mundo e rejeita o julgamento da ignorância. Abre aspas. Não julgueis para que não sejais julgado, diz Mateus. Não julgueis e não sereis julgado. Não condeneis e não sereis condenado. Soltai e soltar-vos-ão. Julgar
é perder tempo como um ignorante, um indivíduo que não possui a gnosis. Depois de superar a terceira potência, o terceiro arcon, a alma em ascensão se depara com a quarta potência, o quarto arcon, que assume 7 formas. Ouve só. A primeira forma é a escuridão. A segunda é o desejo. A terceira é a ignorância. A quarta é o zelo pela morte. A quinta é o reino da carne. A sexta é a tola sabedoria da carne. A sétima é a sabedoria da pessoa irada. Estes são os 7 poderes da ira. A sabedoria da carne aqui parece ser a sabedoria deste mundo do Novo Testamento, abre aspas. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. John Lamlash disse, num mundo insano, como esse aqui, insanidade faz sentido. A quarta potência, o quarto arcon, é a ira, e ela pergunta à alma, abre aspas, de onde vens, matador de homens, e para onde vais, destruidor de reinos? A alma responde com a mais pura gnosis, ouve. O que me prende foi morto, e o que me rodeia foi vencido, e o meu desejo cessou, e a ignorância morreu. Num mundo, fui libertado de um mundo, e num tipo de um tipo que está acima, e do grilhão do esquecimento que é transitório. A partir deste momento, eu descansarei o resto do tempo, das estações dos tempos, em silêncio. A ira imputa à alma atos de violência, mas a alma reconhece que tudo que aprendia fora dissolvido. Ela alcançou o verdadeiro descanso no silêncio. Em silêncio, também ficou Maria Madalena depois de revelar tudo que Jesus a ela confiou. Nesse momento começa a baixaria. André se manifesta e fala a todos os presentes que não acreditam em Maria Madalena e que não acredita que o mestre teria ensinado essas coisas, abre aspas, pois certamente esses ensinamentos são ideias estranhas. Algo parecido acontece com a notícia do sumiço do corpo de Jesus quando chega aos ouvidos dos discípulos, né? Em Lucas nós lemos, abre aspas, e as suas palavras lhes pareciam como desvario e não as creram. Pedro externou preocupações semelhantes às do André e argumentou sobre a atitude do Mestre Salvador, abre aspas. Falou ele com uma mulher em particular, sem que o soubéssemos? Devemos nós desviar-nos e ouvi-la? Ele preferiu a nós? Maria ficou indignada e chorou, abre aspas. Meu irmão Pedro, que te parece? Achas que eu inventei essas coisas sozinhas no meu coração? Ou que estou mentindo sobre o Salvador? A tradição dos heresiólogos aborda esse tema de forma inflexível. Irineu de Leão, em Contra as Heresias, nega que os apóstolos tenham recebido ensinamentos em privado. E no mesmo livro ele diz que os hereges inventavam e pregavam as suas próprias ficções. Eis a posição oficial e radical que o patriarcado adotou em relação às mulheres que acompanhavam Jesus e as mulheres em geral, como demonstra a história. Mateus Levi tomou a palavra e repreendeu Pedro por tratar Maria como se fosse uma adversária, abre aspas. Pois se o Salvador a fez digna, quem és tu para rejeitá-la? Levi declara que o conhecimento de Maria Madalena é totalmente confiável, por isso ele a amou mais do que nós. Ele repreende os discípulos que estão lá presentes e os incentiva a sair e fazer como o mestre ordenou, ou seja, anunciar a boa nova ao gentil, preservando a ortodoxia, ou seja, não criando regras e leis fora daquilo que Jesus estabeleceu. Levi Mateus então partiu e todos os discípulos saíram para proclamar e pregar o Evangelho segundo Maria, que é a última frase do texto e que é o título deste nosso tratado. Madalena, aqui, se coloca como líder espiritual e relata aos outros discípulos os ensinamentos secretos que Jesus lhe confiou. São tempos terríveis, eles sabem que serão hostilizados
brutalizados e perseguidos por causa do Mestre. André não acredita em Maria Madalena, Pedro desafia a insolência da mulher e questiona se Jesus teria mesmo confiado algum conhecimento a ela. A atitude negativa de Pedro e André corresponde às reações no texto Pistis Sophia e no último logion do Evangelho de Tomé. Ouve só. Senhor, não podemos tolerar que esta mulher nos prive da oportunidade de dizer alguma coisa, porque ela mesma fala com muita frequência. Jesus respondeu: aquele no qual a força do Espírito se manifestou, de modo que consegue entender minhas palavras, pode apresentar-se e falar. Simão Pedro disse-lhes: deixai-nos Maria, porque as mulheres não são dignas de viver. Jesus disse: olha, eu mesmo a conduzirei para torná-la homem, a fim de que ela também se torne um espírito vivo, semelhante a vós, homens. Em ambas as passagens, Jesus defende Maria e ensina que qualquer pessoa, independente do sexo, independente do gênero, pode alcançar a iluminação espiritual. A afirmação "eu mesma conduzirei para torná-la homem" é simbólica e enfatiza a transformação e a unidade espiritual, e não um milagre divino como transformar água em vinho. O registro que nos chega é bastante fragmentado, como eu já disse, mas aponta uma crise de autoridade, um racha no movimento. Uma mulher confidente de Jesus recebe conhecimentos especiais sobre a natureza da alma, o mundo material e a ascensão espiritual, e ela revela essas coisas aos outros que não sabem, e o faz com muita autoridade. Maria Madalena, na contramão de Pedro e companhia, representa uma abordagem mais mística e igualitária da fé. Três pontos importantes a se observar aqui. Número 1. Jesus enfatiza a salvação pelo conhecimento, pela gnosis, e não por rituais e liturgias. Número 2. Maria desafia a autoridade apostólica e o papel dominante de Pedro. E 3. O aspecto feminino da sabedoria divina, a Sophia dos gnósticos, reflete na figura de Maria Madalena. A ortodoxia cristã precisou desconstruir a imagem de Maria Madalena e apagar de vez o respeito e o culto ao feminino, que representava uma grande ameaça aos patriarcas, às autoridades espirituais patriarcais. Conhecer o mito de Sophia, restaurado por John Lamlash, e não a imagem de Deus, é a heresia de outrora e do futuro. Saber que o Deus bíblico é um ser poderoso e demente, cego, bipolar, arrogante, anula o poder dos minions deste Deus e dele próprio. Elaine Pagels, a grande estudiosa do gnosticismo, ela diz o seguinte: quais são as implicações práticas e até políticas desta teoria religiosa? Consideremos como Valentinos, ou um dos seus iniciados, poderia responder à afirmação de Clemente de que o bispo governa a comunidade como Deus governa no céu, ou seja, como mestre, rei, juiz e senhor. Não seria provável que um iniciado respondesse a esse bispo: dizes que representas Deus, mas na realidade representas apenas o demiurgo, a quem serves e obedeces cegamente. Eu, no entanto, passei para além da esfera da sua autoridade, e por isso mesmo para além da vossa. Este é o fim, então, da nossa conversa sobre o Evangelho de Maria. Eu agora estou preparando o volume 4 das Escrituras de Nag Hammadi, uma nova leitura. Vou abordar o Evangelho da Verdade e o Diálogo do Salvador, são dois textos de Nag Hammadi interessantíssimos e que vão trazer aí um entendimento um pouco diferente do gnosticismo tradicional, sempre lembrando, o meu enfoque é o animismo sofiânico, é o mito de Sophia, nas escrituras de Nag Hammadi. Portanto, um abraço, vejo vocês no futuro. Obrigado.